Hoje vamos para a aula de primeiro registro. Primeiro registro é o primeiro pavio após uma reversão ou após um novo preço. Para identificar o primeiro registro é bem fácil mesmo. Por quê? Como aqui na imagem, como já está bem explícito, ó, toda vez que temos uma reversão de compra para venda, na parte superior temos aqui nosso primeiro registro de compra na venda. E na parte inferior, primeiro registro de venda na venda. A reversão de venda para compra. Na parte superior, nosso primeiro registro de compra na compra. Na parte inferior, nosso primeiro registro de venda na compra. Isso é a partir de uma reversão. Porém, como já sabemos, um lote ele contém partições, como final de taxa e comando. Bem, quando num lote surge um comando, ele dá o nosso primeiro registro. Neste caso, aqui sim, se aqui é de uma reversão, se aqui vem de uma reversão, aqui também é o nosso primeiro registro. Porém, no momento que nasce um comando, surge novamente primeiro registro. Então, aqui temos o primeiro registro de compra na compra. E como na parte inferior não existe pavio, o primeiro registro perante a esse lote, o primeiro registro após o comando, né? O primeiro registro de venda na compra, ele surge após iniciar um novo preço que deixa pavio na parte de baixo. Então, aqui temos o nosso primeiro registro de compra na compra e o primeiro registro de venda na compra. Após um final de taxa, isso aqui é um final de taxa, surge um novo preço. Então, é como se fosse o mesmo que fosse da reversão, correto? Então, surgindo um novo preço, vai surgir os novos primeiro registro. Então, na parte superior, primeiro registro de compra na compra e primeiro registro de venda na compra. Isso num lote comprador. Agora, num lote vendedor, é a mesma coisa. Inicia um comando, primeiro registro de venda na venda. Como ele não tem pavio na parte superior, só a próxima vela que vai nos dar o primeiro registro de compra na venda. Após um final de taxa, que ele fecha um preço, então a vela seguinte ela inicia um novo preço e vai nos dar na parte superior, primeiro registro de compra na venda, e na parte inferior, primeiro registro de venda na venda. Então, pessoal, é simples a gente identificar o primeiro registro. Porém, a questão agora, após identificar o primeiro registro, vamos entender como de fato podemos utilizar os primeiros registros nas nossas operações e nas análises. Vamos lá. Então, identificando os nossos primeiros registros, a gente vai operar eles da seguinte forma, que é a sua rejeição. Temos aqui o primeiro registro, feito o rompimento, onde é ativado esse primeiro registro. O primeiro registro ele só vai ser ativado após romper, após ter o rompimento dele. A partir disso, a gente espera. Se tiver uma rejeição no primeiro registro, nós pegamos continuidade. A mesma coisa serve para um final de taxa. Se veio aqui, fez um final de taxa, deu continuidade. Ó. Temos aqui
primeiro registro. Se ele rejeita no primeiro registro, temos leitura para venda. É basicamente isso aqui que a gente vai operar o primeiro registro. Ele puro, certo? Porque o correto, o bom, no caso, é sempre fazer confluência em primeiro registro, queno de comando e por aí vai. Tanto que até tem um padrão muito bacana, que é assim. Vamos supor, temos aqui um comando. Temos aqui um comando de venda. E preço da continuidade. Ou tanto faz, mas... Aí vamos supor que reverte. Reverte. Forma o primeiro registro. Aí o que acontece, ó. Rompe tudo. A gente tem aqui o nosso primeiro registro. Então, o que acontece? Temos aqui a confluência de um comando e primeiro registro. Podemos operar da seguinte forma. Tem duas formas aí, tanto na retração como na rejeição. Que é, se tu quiser, tu pode pegar uma entrada já na retração aqui no primeiro registro. Provavelmente ele pode acontecer ou dar uma retraidinha ou então ele ficar assim, ó. Se ele ficar assim, aí podemos acima do comando. Podemos acreditar numa reversão também. Então, o primeiro registro, ele é basicamente isso, não tem segredo. A mesma coisa, um fundo. Temos aqui um fundo. Aí esse fundo ele é rompido. Ele trabalha, ele é rompido. Ok. No que ele é rompido, para a gente trabalhar esse primeiro registro aqui, onde eu chamo domínio, que eu vou fazer uma aula especificamente sobre ele. Ele é o seguinte, tem que romper e tem que dar continuidade. Beleza, deu continuidade? Ok. Aí temos aqui nosso primeiro registro, a gente faz a marcação. Ó, fazemos a marcação. Então, a gente tem que esperar o quê? A próxima vela, ela faz isso. Ó, e ela tem que retrair no primeiro registro. Porém, fica perigoso se ela romper aqui, ó. Correto? Correto, ela não pode romper o corpo. Então, o que acontece? Tendo esse cenário aqui, a gente espera a próxima vela ir lá, tocar no corpo, provavelmente, ou ela vai ficar dar uma retraçãozinha, ou então ela vai reverter. Essa entrada aqui ela é muito forte, muito forte. Mas nesse caso, o correto é rompeu e deu continuidade. Se, porventura, a gente está numa tendência muito forte de alta, vamos botar aqui, muito forte de alta. Tem uma reversão. Ela faz isso. E faz isso aqui, ó. Aqui também temos uma entrada de primeiro registro. De domínio, né? Domínio comprador. Ó. Mas, qual é o melhor ponto? Sempre, sempre no corpo. Espera ela vir aqui no corpo, ó. Provavelmente ela vai dar uma retraída e ficar aqui dentro. Ou então ela pode reverter. Ela vem e pode reverter. Essas aqui são as entradas tanto no próprio candle como na reversão. São as entradas de primeiro registro. Aí, claro, se essa vela aqui
Esta vela aqui, ela se conecta com um lote aqui. Ah, um comando, por exemplo. Ela se conecta. Ela se conecta, fica muito mais forte também. Principalmente se ela se conecta, rejeita aqui o primeiro registro e fica dentro do lote de compra. Aí é muito forte, fazemos uma operação. Vamos no gráfico para a gente ver melhor os padrões de primeiro registro. Então aqui no gráfico, vamos ver se a gente acha alguma coisa baseada no primeiro registro. Ó, igual aqui, ó. Aqui a gente teve o rompimento. Rompeu, deu continuidade. Beleza, deu continuidade. Então, se essa vela aqui, ela vem, testa aqui, ó. Ela testa aqui e volta, temos leitura de venda. Agora não, porque ela rompeu, né? Por mais que ela retornasse, ficaria arriscado. Ó, igual aconteceu aqui, ó. Só porque aqui não deu continuidade. Mas aí nesse que, deixa eu ver aqui. Não, acabou ultrapassando, mas aqui, ó, rompeu, ela testou esse canal, testou o canal aqui, ó. Pegamos uma entrada no corpo. Mas aqui fica mais arriscado porque ela rompeu, porém não deu continuidade. O correto é dar continuidade no movimento. Vamos ver aqui. Ó, aqui também, ó, só de primeiro registro mesmo, ó. Mas aí no caso, ó, aqui, ó, temos o primeiro registro. E essa vela travou o primeiro registro. Porém, qual é o risco? É um candle, um comando expirado. Então fica arriscado, mas mesmo assim respeitou muito. Aqui, pessoal, aqui é o primeiro registro, ó. Por quê? Ó, esse aqui é o primeiro registro. Porque esta vela aqui, ó, ela finalizou aqui em cima. Então, esta vela aqui é um final de taxa. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro registro. Então, o primeiro registro, rejeitou no primeiro registro. Aqui é um comando que oculta as liquidez passada, ó. Entrada de compra. Ó, aqui, ó. Temos aqui esse primeiro registro. Ó, nosso primeiro registro aqui. Essa vela testou o canal, ó. Ativou o canal, pegamos uma entrada aqui, ó, bem no corpo. Deu boa também. Então esse padrãozinho de primeiro registro, ele é muito assertivo mesmo. E se for parar para notar, tanto o primeiro registro de do lote, como o primeiro registro aqui do topo e fundo, é operado exatamente igual na sua rejeição. Podemos operar a retração? Podemos, mas aí teria que ter algumas referências a mais. Como, por exemplo, assim, ó. Vamos supor que aqui a gente tem compra. Ok. Aí, vamos dizer que aqui temos um comando. Comando ou qualquer outro lote, certo? Aqui a gente tem esse primeiro registro. Aqui acontece. A venda veio aqui, ó. Veio, fez isso. Rompeu. Rompeu aqui. Rompeu esse primeiro registro e se conectou nesse lote. Então, aqui neste cenário, principalmente aqui, se tiver liquidez aqui passada. Aqui neste cenário, se o preço ele vir aqui, ó, tocar aqui, podemos pensar numa pegada numa retração. Não precisamos da confirmação. Por quê?
temos confluências a mais que o preço vai continuar a sua caminhada na sua baixa. Porque teve reversão, rompeu o primeiro registro, se conectou, rompeu o primeiro registro de compra, no caso, se conectou num lote, tem liquidez para vir sem buscada, então sim, a gente pode pensar em pegar numa continuidade sem ter a confirmação, né? A rejeição, porque o contexto está nos mostrando que vai dar continuidade. Vamos lá, você acha mais uma coisa de primeiro registro. É simples, pessoal, é simples. É encontrar o primeiro registro, faz a marcação nele e vê como é que o preço vai lidar. Vamos ver se eu acho um aqui como retração, baseado na retração. Agora, se ele faz isso, ó, vamos supor, ó, aqui a gente não tem entrada, ó. Temos aqui esse fundo que foi rompido, que é o nosso primeiro registro, ó, rompeu, deu continuidade. Essa vela aqui, ó, beleza, ó o paviozão que deixou ali, não é legal. E também o corpo ficou dentro do pavio, também não é legal. Também não é bom. O correto é ficar abaixo do pavio. Vamos lá. Aqui não tem nenhuma com retração. Não dá pra pegar uma retração. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Aqui a gente tem esse primeiro registro, certo? Ó, primeiro registro. Por mais que essas velas aqui não romperam ainda, continua sendo o primeiro registro. Aqui rompeu, então validou esse primeiro registro, ó. Rejeitou, temos entrada de compra. Um ponto bom quando deixa muito pavio. Quando deixa muito pavio, o correto é sempre pegar na liquidez. Ó, na liquidez. Aí aqui já fez o quê? Já fez uma indecisão em cima do primeiro registro. Entrada de compra. É simples, pessoal, é simples. É literalmente feijão com arroz. Não tem muito segredo, não. Marcou o primeiro registro, vê como é que o preço trabalha nele e a gente pega a nossa entrada. Cara, eu acho arriscado, vamos supor, se o preço está muito longe. Tem o primeiro registro aqui. Rompeu lá, pegar, entende? Eu acho bastante arriscado. Porque preço muito longe não é interessante trabalhar. O bom de trabalhar é com ele próximo. Eu particularmente prefiro trabalhar o primeiro registro apenas na sua rejeição. Com pegar a continuidade no rompimento do primeiro registro, só quando tem outras confirmações. Aquilo que eu comentei. Se conectou num lote, tem algo para buscar, rompeu alguma coisa, aí sim. Fora isso, não. Porque tem muitos que falam que é assim, ó. Vamos lá essa parte aqui. Pô, tem um primeiro de registro aqui. Primeiro registro de compra. Primeiro registro, rompeu. Aí veio a outra aqui, fez isso. Aí tem aqui, ó. Aí travou, pega a venda, pega a venda, rompeu novamente. Aí vem aqui, travou, pega a compra. Ou seja, vira uma bagunça. É como se um ponto do gráfico tu pode pegar 300 coisas. Então isso acaba atrapalhando demais. Primeiro registro é aquela coisa, rejeitou nele, a gente pega. Se rompeu ele, porém conectou a outra coisa, peguemos continuidade. Então é essas duas formas que a gente opera o primeiro registro. E claro, com confluências a outros operacionais também. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu, com o tempo, vou
botando cada vez mais aulas sobre para ficar um entendimento mais bacana, não vai ser as únicas. Eu sempre vou postando. Então espero que tenha entendido e até a próxima aula. Valeu!